Lipedema, que é uma doença causada pelo acúmulo das gorduras nos braços, nas pernas e nos quadris, pode acometer cerca de 5 milhões de mulheres no Brasil. Cerca, inclusive, de 10% das mulheres no mundo, são dados de uma entidade espanhola, tem a doença. E a grande maioria não sabe. Isso se deve à falta de informação, de conhecimento. Então, para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o médico Fábio Kamamoto. Oi, doutor Fábio, boa tarde. Seja bem-vindo ao SBT TV Tambaú. Boa tarde, Fernanda. Muito obrigado pelo convite. Alegria nossa. Doutor Fábio, como identificar o lipedema? Então, Fernanda, o lipedema é uma causa de um tumor de gordura que acomete mesmo, como você acabou de falar, a perna, o joelho, a coxa dos pacientes. E essas pacientes, elas referem um aumento de gordura nessas partes do corpo, independente do emagrecimento. Quer dizer, elas se esforçam, fazem dieta, levam uma perda de peso no corpo inteiro, menos nessa região do corpo. Tem uma idade... E, além disso, é um tumor que causa dor, Fernanda. Elas reclamam de roxo, de reações inflamatórias, de queimação na perna, dor. E elas, muitas vezes, procuram uma causa e não descobrem. E isso chama lipedema. Ou seja, não é só o acúmulo da gordura que esteticamente incomoda. É a questão da dor também, né, doutor? É exatamente isso. Se fosse só uma questão de estética, mas a verdade é assim, que é uma doença que ela é progressiva, então ela começa na adolescência por causa dos hormônios femininos e ela vai piorando com o passar dos anos, né? Quando essa mulher engravida, quando ela entra na menopausa. Então, todas essas mudanças hormonais vai agravando o quadro e acaba virando uma deformidade de pele, Fernanda, que leva assim a limitação para a pessoa andar, a limitação para comprar roupa, uma deformidade no corpo. Dor, roxo, é uma doença incapacitante, na verdade, muito grave. O senhor falou aí sobre adolescência, então mais ou menos a partir de que 12, 13 anos já pode começar a desenvolver? Exatamente, e as mulheres, elas vão tendo mudanças hormonais durante a vida, né, Fernanda? Então, com o uso de anticoncepcionais, ou com tratamento para engravidar, ou com a gestação. E tudo isso são motivos que desencadeiam assim, uma descompensação dessa doença e um agravamento do quadro. Eu fiquei pensando na causa. O que é que pode causar o lipedema? Essa é a pergunta de $1 milhão que ninguém sabe a resposta. Eu estou brincando com você, mas o que acontece é assim, a gente sabe que tem uma relação com hormônios femininos, por isso que é uma doença quase exclusiva de mulheres, mas o que a gente não sabe exatamente é qual é o gene que causa a doença, porque tem uma herança familiar, e como isso é a interação com o hormônio feminino, porque o dia que a gente descobrir isso, a gente vai conseguir ter um comprimido que bloqueia esse hormônio e que barra o avanço da doença. Hoje o tratamento ainda é muito baseado em hábitos, né? Quer dizer, a gente melhora a atividade física, a questão alimentar, evita alimentos que aumentam a inflamação no corpo e tem um tratamento cirúrgico também, que é a remoção cirúrgica dessas células doentes, Fernanda. Você falou aí que acomete quase que exclusivamente as mulheres, mas não significa dizer que o homem não pode ser acometido, né? O que pode acontecer no homem seria no padrão daqueles homens que têm um padrão hormonal mais feminino, ou seja, a testosterona baixa, a obesidade, que pode ter uma produção de estrógeno no corpo dele. Então, isso poderia levar a um padrão hormonário quase feminino dentro de um homem. E aí poderia desenvolver o lipedema. Mas, assim, 99% das pacientes são mulheres. Existe fator genético? A ciência já consegue demonstrar a questão genética associada? Sim, 2/3 dos casos, as pacientes referem a algum caso na família. Falam, olha, minha avó tem, a minha tia tem. Entendi. E eu estou percebendo que meu corpo também está evoluindo com isso. E para elas é super angustiante, né? Porque ela vê, assim, como ela poderia estar, se não se tratar, óbvio, depois de 20, 30 anos, né? Nossa. E assim, existem alguns estudos, saiu um estudo italiano há um mês, que mostra algumas famílias e alguns genes possíveis que causam essa doença, mas isso também está sendo comprovado, não é algo estabelecido ainda. É progressivo, assim, vai aumentando ao passar dos anos ou é algo que se estabelece mais rapidamente? Isso que é o problema, né, Fernanda? Você imagina, assim, uma doença em que a cada ano que passa ou a cada gestação, essa paciente percebe que ela está piorando, ou seja, ela vai ter mais dor, vai ficando mais roxa, mais deformidade. E ela faz de tudo para tentar combater isso e não melhora. Então é uma doença que ela vai piorando com o passar dos anos. Isso é super angustiante.
Por isso que muitas vezes ela está associada, inclusive, a distúrbios alimentares, porque essa paciente começa a ter anorexia, que é aquela pessoa que não quer comer para engordar, bulimia, que é aquela pessoa que provoca vômitos para poder emagrecer. E mesmo assim ela não vai emagrecer porque é um tumor, né? E o tumor não vai responder a uma dieta. Então, por isso que é tão importante a gente falar disso, né, Fernanda? Porque exatamente. A gente tem que diferenciar o que é obesidade do que é um tumor. Exatamente isso que eu ia falar. Às vezes as pessoas associam tudo à obesidade, à falta de iniciativa para emagrecer. Ah, é porque não é desleixado, não tem coragem, se quisesse emagrecia. E nem sempre é assim, não é, doutor? E para você que é psicóloga, você imagina o impacto psicológico disso? Exato. Porque essa mulher carrega uma culpa que não é dela, né? Exatamente. Não é que é falta de esforço, ela não tem culpa de ter uma doença. Quais seriam os primeiros passos? Então, quando ela descobre que isso é doença, que tem nome e que tem tratamento e que não é um desleixo dela, é libertador. Exatamente. Quais são os primeiros passos para identificar que é um lipedema e começar de fato o tratamento? Que especialidade essa mulher procura? Perfeito. Então, assim, a primeira resposta é que o diagnóstico ele é feito principalmente pela história dessa paciente. Ela conta essa questão de uma perna deformada que parece um tronco. E como a doença não acomete o pé, existe uma transição muito abrupta da canela do tornozelo para o pé. Então parece que ela tem um elástico ali no tornozelo, sabe? Vem uma perna reta e de repente um pé normal. Ela diz que fica roxa, que tem dor, que a avó dela também tinha isso, que a tia dela também tinha isso, que ela não emagrece mesmo com dieta. A gente pode usar alguns exames como apoio, então a ressonância magnética, o ultrassom das pernas. E infelizmente ainda não existe nenhum exame específico para o lipedema, então não tem nenhum dosador que eu possa fazer no sangue que vai dar esse diagnóstico. Então o tratamento um diagnóstico muito mais clínico do que algo de laboratório. Você falou em algum trecho da sua fala aí sobre cirurgia, mas o tratamento envolve sempre cirurgia ou medicamentos também podem solucionar? É uma combinação de um tripé, Fernanda. Como a gente estava falando de hormônio feminino, o ideal é que ela não faça uso de hormônio extra. Ou seja, se ela puder evitar anticoncepcional, ou se ela puder se tratar antes de engravidar, né? Ou seja, se ela puder compensar esse quadro antes de mudanças hormonais, seria importante. A segunda questão é o hábito de vida, ou seja, ter uma atividade física regular, ter uma alimentação que evite alimentos inflamatórios, que é gordura, açúcar, carne vermelha, todos esses que aumentam a álcool, né? São alimentos que aumentam a dor, aumentam a inflamação. E em alguns casos a gente associa a cirurgia mesmo. Eu sou cirurgião, né? Então eu acredito muito na ferramenta que eu uso no meu dia a dia, que é uma remoção literal dessas células. E a boa notícia com isso é que essas células não são repostas, sabe, Fernanda? Então, as células são removidas e as que restam não se multiplicam para repor aquele tecido. Então, é muito bacana, porque a gente vê uma melhora real, né, da dor, das medidas. E não é considerado um tratamento paliativo, é um tratamento realmente definitivo, de cura mesmo. Né? Agora, doutor Fábio, eu fiquei pensando o seguinte, com relação à cicatriz, não é? Porque já que você vai operar a perna, quando é cirurgião plástico, a gente fica assim meio que pensando onde vai ser. Com relação a vocês também, a questão da cirurgia, da cicatriz, onde é que vai ficar? Ótima pergunta. Por isso que quanto mais precocemente a gente descobre o tratamento, menos cicatriz. Nos estágios iniciais da doença, Fernanda, eu preciso fazer uma incisão de poucos milímetros, 3, 4 milímetros. É quase só um furo. Aí, através desse orifício, a gente anestesia, aplica adrenalina para que não haja perda de sangue e a gente suga a gordura. Então, o tipo de lipoaspiração é diferente, chama tumescente, mas assim, a cicatriz da lipoaspiração, ela deixa pequenos orifícios na região do tornozelo, joelho e quadril de 3 milímetros cada uma. Agora, nos casos em que existe já uma deformidade, muita pele, aí a gente às vezes tem que associar a remoção de pele. E aí sim existe uma cicatriz maior, seja na região da virilha ou na região dos braços. Então, quando a pessoa faz o diagnóstico inicialmente, tem muito menos cicatriz. Entendi. Ou seja, e muito menos sofrimento no tratamento. Também. Né? Quanto mais cedo descobrir, tratar, melhor é o prognóstico. É isso que a gente tem que compreender. Exatamente aqui, né? isso. Como todas as doenças, tudo que a gente resolve no início
É a melhor coisa. Melhor mesmo. Doutor, muito obrigado por falar de um assunto pouco explorado, pouco debatido aqui na televisão, mas que é tão importante a gente falar, principalmente para as pessoas procurarem o tratamento bem no início, evitar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida, que no final das contas é o que mais importa, não é assim? É exatamente isso. Um grande abraço para você. Obrigada, doutor Fábio. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Viu só quantas coisas a gente pode conversar e instruir vocês aqui no nosso programa? Essa é a nossa finalidade. Por falar nisso, para finalizar agora as nossas dicas para você